Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 4. Cobra dele, você não entregar, Jesus. Jesus. Cobra dele, Jesus, você não entregar. Enquanto os irmãos abrem a palavra de Deus, eu quero agradecer a Deus por mais uma rica oportunidade que Ele me confiou em trazer a poderosa palavra de Jesus. Agradeço também ao anjo desta igreja que me confiou em estar trazendo a poderosa palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Estamos na campanha que fala sobre as 7 igrejas da Ásia. Todos encontraram? Eu quero confirmar essa. Fala, Deus! Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Fala, Jesus! Todos acharam? Vou estar lendo, amém? Aleluia, Jesus. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Aleluia. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e o que não pode sofrer os maus e possetes a prova os que dizem ser apóstolo e não são o tu, os achaste mentiroso. O 3. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. 5 e último. Lembra-te, por de onde caíste e arrependeste a prática das primeiras obras. Amém? Que os irmãos podem se assentar dando glória para Jesus. Amém? Quero agradecer a Deus pelo convidado ali que aceitou o convite de vir nos visitar essa noite e ouvir a palavra de Jesus, o irmão Alain. Amém? Bom, irmãos, o tema dessa campanha é as 7 igrejas da Ásia. E eu fiquei com a igreja de Éfeso. Para eu chegar sobre essa igreja, para eu pregar sobre a igreja de Éfeso, é preciso falar quem fundou a igreja, quem teve as primeiras obras sobre essa igreja. E aí eu começo a falar pela vida de um homem chamado apóstolo Paulo. A Bíblia diz que esse homem, antes de ser Paulo, chamado Saulo, era muito perseguidor de crente, perseguidor da igreja, matava os cristãos, mandava prender. Entre eles estava Estevão. A Bíblia diz, irmãos, que esse homem era temido, muito temido, porque os crentes se apavoravam quando via ele. Mas a Bíblia diz que um certo dia o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com esse homem e ele ficou manso, e ele ficou humilde, e ele colocou no seu coração o desejo de espalhar as boas novas do Senhor. Ele colocou no seu coração o desejo de fazer missões e de pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele chega à cidade de Éfeso, uma cidade qual, se você for analisar para os dias atuais, a cidade era como se fosse hoje São Paulo ou Rio de Janeiro, uma cidade bem grande, bem turística. Mas tinha algo nessa cidade que chamava muita atenção, que era um lugar de adoração a deuses pagãos, e entre um deles estava um deus por nome de Diana. A Bíblia diz que existia um templo muito grande, onde havia muitas pessoas que iam adorar aquela deusa Diana. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele desceu acompanhado de Priscila e Áquila para esta cidade.
E o que ele mais sabia fazer, ele fez. Ele não temeu o que tinha, o que poderia vir. Ele não temeu o que poderia se levantar contra eles, mas sim anunciou as boas novas de Cristo. Anunciou Jesus Cristo crucificado e ressurreto para aquela cidade. E a Bíblia diz, irmãos, que quando o apóstolo Paulo estava pregando, a Bíblia diz que muitas pessoas se arrependeram e queimaram seus livros, livro de feitiçaria, livro de bruxaria, e aceitaram o convite do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando aquele povo se arrependeram, muitos aceitaram Jesus. E a Bíblia diz que Paulo começa a pregar pelaquela sinagoga durante 3 anos, e Deus fazia muitas maravilhas através de Paulo sobre sobre a igreja de Éfeso e sobre a cidade de Efésios. A Bíblia diz que nos Efésios tinha as pessoas que adoravam a deuses pagãos, tinha as pessoas que não adoravam a Deus Todo-Poderoso, tinha judeus que não eram fiel a Cristo e estava corrompido. Mas a partir do momento que a palavra chegou, teve que parar a idolatria, teve que parar a feitiçaria, teve que parar a macumbaria, e o nome de Jesus foi glorificado, e o nome de Cristo Todo-Poderoso teve que implantar naquela cidade, e aquela cidade teve que mudar de história. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que quando o apóstolo Paulo ele prega, muitas pessoas se decidem e queimam seus livros e aceitam o convite de Cristo e aceita seguir a Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que havia um homem por nome de Demétrio, e esse homem, esse nome Demétrio, ele não morreu ali, até hoje ele ainda existe. Porque muitas das vezes quando nós estamos pregando a palavra, muitos deméritos vêm querer nos parar, mas eu deixo o convite para a igreja: não para, persevera em frente, pregando a palavra de Jesus, porque o Deus que te enviou, ele é fiel para garantir a tua vitória. E a Bíblia diz, irmãos, que esse homem começou a causar tumulto contra o apóstolo Paulo, porque lá no livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Paulo fez muito estrago naquela cidade, porque muitas vidas se converteram, porque muitas vidas aceitou o convite de Jesus e fez aliança com Jesus. A Bíblia faz questão de dizer, irmãos, que esse Demétrio, ele era artesão, ele fabricava imagem, ele fabricava deuses pagãos para aquela cidade, e logo ele viu que a financeira dele foi diminuindo, e logo ele viu que de onde ele estava ganhando dinheiro, o apóstolo Paulo, através de Jesus, estava saqueando. O que Jesus disse para o apóstolo Pedro, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não adianta se levantar com imagem, não adianta se levantar com falsos cristos, porque só Cristo é o verdadeiro e o cabeça da igreja. E quando ele chega, tem que ter mudança. Quando Deus que a semeadora chega, tem que ter mudança. Não importa se é na Bahia, não importa se é de São Paulo, não importa que lugar que seja. Quando Jesus Cristo chega, tem que bater continência aquele que diz que ser valente, porque só o valente é Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo Paulo estava evangelizando, sacudiu a cidade de Efésios. Por quê? Porque muitas das vezes nós, pregadores, mensageiros, alguns pastores, escolhem lugar para evangelizar, escolhem lugar para pregar, mas o apóstolo Paulo, ele disse: o Senhor quer o que? O Senhor disse: vai, Paulo. E Paulo dizia: não, eu vou, porque quem me mandou é fiel, quem me mandou ele garante a vitória. E ele não pensou 2 vezes, não importa que cidade é que esteja, se Deus te escolheu como pregador, prega a palavra, brada na terra e leva a palavra. A Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo Paulo não temia a deuses estranhos, coisa nenhuma. Ele sabia que Jesus Cristo estando com ele, não é exército que ia vencer, não é exército que ia se levantar contra ele. E ele não perdeu tempo e pregou a palavra de Jesus naquela praça.
Bíblia diz, irmãos, que esse tal de Demétrio, ele começou a perseguir o apóstolo Paulo. Logo aí nós observamos que Paulo é o único a ser perseguido. Nos tempos de hoje em dia, tem muito Demétrio também querendo parar o teu ministério, querendo parar a tua caminhada, mas Jesus Cristo disse: persevera até o fim e tenha bom ânimo, que eu estarei contigo até o final. A Bíblia diz, irmãos, que este homem se levantou, começou a arrumar um daqui, outro dali, que Efésios estava tendo crise financeira, estava tendo crise dali, crise daqui, mas o apóstolo Paulo, ele não parava, ele pregava, ele não temia espada, ele não temia forca, ele não temia nada, mas hoje em dia nós vemos pessoas temendo a chuva, temendo a sol, para levar a palavra de Jesus. Hoje nós somos ricos, sabe por quê? Porque hoje nós temos vários meios de levar a palavra de Jesus. Hoje nós temos vários meios de levar a poderosa palavra de Cristo. Mas Paulo, ele não tinha WhatsApp, Paulo, ele não tinha Instagram nem Facebook, mas ele tinha a boca para bradar na terra e pregar a palavra de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo sacudiu aquela Ásia pregando a palavra de Jesus, juntamente com Áquila e Priscila, discípula de Paulo, pregando a palavra de Jesus. E a Bíblia diz que esse homem, Demétrio, pega 2 discípulos do apóstolo Paulo e leva para uma arena para querer bater, para querer torturar. Mas a Bíblia diz que nem por isso o apóstolo Paulo tremeu. Nem por isso o apóstolo Paulo, ele disse assim: se ele morrer, ele vai estar com Cristo, então eu vou continuar pregando a palavra de Deus. E a Bíblia faz questão de dizer, irmãos, que a igreja de Éfeso, ela arregaçava as mangas e fazia obra, pregava a palavra. Não tinha medo de sol, não tinha medo de chuva, não tinha medo de decreto de Satanás. Ela levava a palavra, ela pregava a palavra e esperava que vidas se salva e vidas ia ser liberta. A Bíblia diz que certa feita, quando Paulo está pregando na sinagoga, chega aqueles homens. Mas eu não vejo na Bíblia dizer que Paulo correu da obra. Mas hoje nós vemos muito covarde que está pregando na rua. É quando chega de cara com o traficante, começa a dar para trás, começa a falar fino. Mas o apóstolo Paulo, ele botava o dedo na cara e dizia: arrependemos, senão tu vai para o inferno. Se converte, dê fruto de arrependimento para Jesus. O apóstolo Paulo era desses. E Deus procura pessoas aqui essa noite, com a coragem do apóstolo Paulo, para pregar para os judeus, para pregar para o mundo e até os confins da terra. Não fique você escolhendo pessoas para pregar. Prega a palavra para sua mãe, para seu tio, para sua família. Prega a palavra em tempo e fora de tempo, porque é chegada a hora que haverá fome sobre a terra. Então você não fique esperando, escolhendo as pessoas para você pregar. Pregue, porque se você for observar a história da cidade de Éfeso, Paulo estava no berço de Satanás praticamente, mas Paulo, ele não temeu. Ele pregou a poderosa palavra de Jesus, e a pregação de Paulo fez muitos efeitos. Por quê? Porque ele pregava a verdade. E a Bíblia diz, irmãos, que ele edifica esta igreja. Paulo, a Bíblia não diz, mas pela característica, Paulo edificou a igreja de Éfeso. Mas o interessante aqui, irmão Andrevaldo, é que a igreja de Éfeso, ela tinha doutrina. A igreja de Éfeso, ela vivia o que ela pregava. Ela pregava o que ela vivia. A igreja de Éfeso, fanfarrão, não crescia o nariz. Na igreja de Éfeso, falsos obreiros não iam para frente, porque Deus revelava para Paulo e para os líderes daquela igreja. A Bíblia diz, irmãos, que
A igreja de Éfeso era uma igreja doutrinada, uma igreja que trabalhava e o trabalho era árduo. Esse significado árduo quer dizer trabalho duro, trabalho difícil, e você fica escolhendo hora para evangelizar, você fica escolhendo clima para evangelizar, mas quando tu estava lá no mundo lá fora, tu ia para a balada debaixo de chuva. Quando tu estava no mundo lá fora, tu ia para o pagodão debaixo de serpente. É uma vergonha hoje, nos tempos de hoje, pessoas que dizem ser cristão, que dizem ser pregador, mas escolhem hora para levar a palavra. O apóstolo Paulo, ele apanhava, ele tomava soco pela cara, mas no outro dia dizia: estou pronto para a obra, estou disposto para a obra. Então que eu e você não venham inventar desculpa na hora de dizer: eu fui escalado para a seara, e se a seara não terminou a obra, vamos fazer a obra, vamos pregar a palavra até a hora final. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo, ele não temia a nada. É tanto que quando chega diz para ele ir para Roma, que ele sabia que ele pisar lá na cabeça dele, ele não pisou 2 vezes e foi. Por quê? Porque ele sabia que quem estava com ele era que garantia a alma dele. Mas o apóstolo Paulo é um exemplo de evangelista, exemplo de mensageiro. Mas hoje nós vemos aí, irmão, na rede social, muitas pessoas que dizem ser mensageiro, que dizem ser ministro, que dizem ser fazer a obra fora do país, tudo mentira. É só para ganhar like, é só para ganhar seguidores. Mas Deus está tratando na minha boca e dizer essa noite: desta tu, filho do cão, que os seguidores que tu quer, tu vai achar no inferno. É porque eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. A Bíblia diz, irmãos, que essa igreja tinha muito elogio, não deixava qualquer um pregar em cima do altar. Se nós hoje observamos, chega uma pessoa, aqui não, que aqui tem doutrina e aqui tem Jesus que revela. Muitas igrejas aí, a pessoa chega assim: aqui minha carteirinha, sou teólogo, não sei o que, não sei o que. Ah, vem pro púlpito, vem pregar. Mas aqui não é assim. Aqui tem que ser discernimento do céu. Tem que passar, tem que revelar para ver qual é o teu caráter, qual é a doutrina que tu prega, qual é o Cristo que tu vive. Tu prega o que tu vive. Na igreja de Éfeso, o fanfarrão não ia à frente. Obreiro mentiroso caía por terra como os filhos de servas. Não adianta você fingir ser crente dentro da igreja. Não adianta você fingir dizer que é um obreiro aprovado por Deus, sendo que lá fora tu bate na tua mulher, sendo que lá fora tu grita, bota o dedo na cara da tua esposa. Que tipo de obreiro é você, rapaz? Na igreja de Éfeso, esse obreiro era desmascarado na hora. Porque eu analisei, irmão Adrevaldo, que ele diz assim, ó, que eles colocavam os apóstolos à prova. Imagine um obreiro, falsos apóstolos. Mas o mais interessante que eu vi aqui é que não foi os estranhos que queriam acabar com a igreja de Éfeso. Foi os próprios de dentro da casa que queriam acabar com a igreja. Queria até que a palavra fosse pregada, mas de uma maneira que não doísse no couro dele. Mas o Senhor Jesus Cristo levanta profeta aqui na CBE para pregar a palavra como ela é. Não adianta ficar procurando maneira paliativa para agradar pessoas. Tem que pregar a palavra do jeito que ela é, pregar a palavra do jeito que Jesus Cristo mandou. Mas na igreja de Éfeso, muitos tentaram derrubar a igreja de Éfeso dessa forma. Falsos profetas, pessoas nicolaístas, querendo derrubar a igreja de Éfeso. Mas Jesus Cristo disse: eu estou com você, Paulo, prega a palavra em tempo e fora de tempo. Não tema, porque eu sou contigo, Paulo. A minha graça te basta, Paulo, e prega a minha palavra, Paulo. A Bíblia diz, irmãos, que quando essa igreja estava sendo edificada, muitos se arrependeram e aceitaram o convite de Jesus. Mas o mais interessante
é que Paulo, ele não deixou a se abater por esse Demétrio e a sua corja. Ele seguiu em frente, ele seguiu permanecendo em frente, porque sabia que Jesus Cristo é fiel. Aquele que é fiel para começar com a obra, ele é fiel para terminar. Então, se ele começou a obra do teu ministério, ele é fiel para ir até o fim e te honrar. A Bíblia diz que quando Paulo passa 3 anos pregando sobre a igreja de Éfeso, Paulo agora quer continuar. Por quê? Porque Paulo tem sede de pregar a palavra. Paulo já sabia que aquele povo não estava mais no leitinho, já estava comendo engrossante, coisa mais grossa. Mas Paulo disse: agora vou deixar com você, Timóteo. Vou passar para você, Timóteo, a estratégia de você liderar a igreja de Éfeso. E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo coloca Timóteo como líder da igreja de Éfeso. Passa toda a doutrina, passa tudo aquilo que a igreja necessita para Timóteo. E Timóteo começa a liderar a igreja de Éfeso para os Efésios. Mas o mais interessante, eu estava lendo no Atos dos Apóstolos, eu ouvi dizer que tinha muitos judeus na cidade de Éfeso. O interessante é que esses judeus, ele estava fora de corrido de Roma, porque o governador de Roma não queria crente na terra dele. Então a igreja, a cidade de Éfeso, tinha muito cristão, e entre eles estava o apóstolo João, o amado. A Bíblia diz que quando Paulo sai, Timóteo assume a igreja de Éfeso. E aí a Bíblia diz que esse povo trabalhava, fazia obra, evangelizava, louvava, fazia tudo, pregava a palavra. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Deus usa o apóstolo João na ilha de Pátimo. Eu não sei qual motivo foi que esse apóstolo ele foi aprisionado naquela ilha, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele foi preso porque da palavra de Deus naquela ilha. E a Bíblia, eu creio meu que Satanás está pensando assim, ó lá, não vai pregar mais, não vai louvar, não vai evangelizar, não vai fazer a obra. Sabe o que Deus está dizendo? Aquele que é fiel comigo aqui, pode estar no cárcere, pode estar no hospital, pode estar onde for, vou estar com ele, vou ser fiel com ele, eu vou revelar coisas novas para ele, porque o ministério que eu comecei na tua vida, eu vou ser fiel para cumprir até o final. Então não adianta você levantar Satanás querendo aproximar a tua vida, porque onde tu estiver, eu estarei contigo. A Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo João era um homem sincero, reto, homem fiel a Deus. E esse homem é exilado numa ilha, onde tem animais terríveis querendo tirar a vida deles, onde tem cobra, serpente, querendo tirar a vida do profeta. Mas hoje em dia não é diferente. Quando nós botamos o pé fora da igreja, até mesmo dentro, tem muita serpente querendo te passar para trás, querendo te derrubar. Mas eu te digo, se tu estiver verdadeiramente com Deus pé firmado na rocha, a serpente vai ter que cair por terra. A serpente vai ter que cair por terra, porque o grandão da Galileia vai restaurar. Aleluia! Glorifica a Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que quando o apóstolo João está lá, aquele ancião na ilha de Pátimo, muitos estão dizendo, acabou o ministério dele, destruiu o ministério do apóstolo João. Mas Deus está dizendo, é necessário te usar, João. E Deus está dizendo essa noite, Ele quer te usar. Dá lugar para Deus te usar. Cadê os crentes que querem dar lugar para Jesus usar? Cadê os crentes que querem dar lugar para Jesus revelar? Então, o apóstolo João quiseram parar o ministério do apóstolo João. Sabe o que isso quer dizer? O Satanás, ele pode até aprisionar a vida de um adorador. Se você for observar, o Satanás fez de tudo para acabar com a vida de Jó, mas ele não conseguiu. O Satanás fez de tudo para acabar com a vida do apóstolo João. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás, ele pode até prender o corpo de um adorador, mas
dia a pessoa é que é fiel, jamais ele apagará a alma de quem adora em espírito e é verdade. Não adianta ele tentar, porque ele pode até parar o corpo, mas a alma de João ele não parou. E a Bíblia diz, irmãos, que quando aquele ancião estava lá naquela ilha, o Senhor Deus abre a boca do céu e revela para João e diz: João, eu sou aquele que estive morto, João, mas hoje estou vivo, João, eu sou o Alfa, João, eu sou o Ômega, João. E o apóstolo João, ele se assusta e vê a demanda. Sabe o que isso quer dizer? As obras. Se você for observar, prenderam o corpo de João, tentaram acabar com João, mas hoje eu e você estamos aqui, sentados neste culto, ouvindo as obras que Jesus Cristo revelou para João. Então pessoas, ele pode até acabar com a tua vida, que pode até parar com a tua caminhada, mas jamais ele vai acabar com as tuas obras. Será que tu está fazendo a obra para o Senhor? Será que tu está fazendo a obra para Jesus? Porque o apóstolo João, pararam ele, exilaram ele naquela ilha, mas as obras dele percorrem até hoje na palavra. E ele diz até hoje, Jesus disse para o apóstolo João: eu sou o Alfa, João, eu estive morto, João, mas hoje eu estou vivo, João, e eu vivo, João, para todo sempre. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus fala para João entregar as cartas, escrever o que vê e entregar essas cartas para as 7 igrejas da Ásia. E entre elas estava Éfeso. A Bíblia diz que Jesus revela para o apóstolo João, faz vários elogios para a igreja de Éfeso, mas no final a Bíblia faz questão de dizer, que diz assim: ó, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aqui eu prego. Muitos hoje em dia vêm para os cultos, prega, louva, cantam, roda, diz que está voando cheio do Espírito Santo, mas não ama mais a Cristo. Se acaba de fazer a obra, se acaba no evangelismo, se acaba vindo para os cultos, mas o coração não está dentro do nome da obra. Nós temos que amar mais o dono da obra. Por quê? Porque é o mandamento que Ele nos deu, para nós amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Será que você está amando a Deus com toda a força do teu coração? Mas irmão, mas eu não falto culto, eu não falto culto de oração. Como é que você abre a boca no altar para dizer que não ama a Deus? A partir do momento que você erra com os mandamentos que Ele nos passa, nós já estamos quebrando o amor que nós dizemos sentir para Ele. Mas o interessante é que Ele prova todos os dias o amor que eu e você sentimos, que Ele sentiu por nós. Todos os dias o Senhor Jesus, Ele prova. Não era necessário, mas Ele prova. Livramento que Ele te dá, te livra de uma doença. Então isso é o amor que Ele prova. E nós, como é que nós provamos o amor de nós para Jesus? Verdadeiramente tem pastores que estão mortos, tem crente que está morto e dizendo que ama Jesus, ama nada. Se você for se examinar, você vai ver que no seu coração não está Jesus, está as coisas da terra, e Ele está dizendo: volte a me amar depressa. Então era esse o defeito da igreja de Éfeso. Tinha vários elogios, pregava, evangelizava, fazia obra, não aceitava qualquer um pregando em cima do altar deles, mas o amor por Cristo não tinha mais. Mas o interessante é que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, Ele dá a receita para nós voltar ao primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras quando não. Irmãos, eu estava nesse texto e doeu na minha alma. Por quê? Porque em outrora, quando eu pisava os pés na igreja,
O irmão estava cantando o louvor da harpa, dava vontade de chorar de alegria. O menino estava vindo na oportunidade e o saltitava de alegria. Mas hoje, muitas das vezes, nós vemos para a igreja como um dia qualquer. Nós vemos para a igreja como se fosse um dia qualquer, mas é necessário nós vir adorar, nós vir com amor ao dono da obra. É porque se nós amar Ele, até mais coisa será acrescentada. Me lembro que alguma vez eu vim aqui, não lembro qual foi a levita que estava louvando, e eu estava ali chorando de alegria, transbordando de alegria, porque eu estava vivendo o primeiro amor. Chegava, reunia para conversar, eu, o presbítero, a pastora, saía 1h da manhã, porque era o primeiro amor. Mas hoje, se nós formos observar, muitas das vezes, quando encerra o culto, só vem a poeira subir, não quer saber falar mais de Jesus, não quer saber ter mais comunhão, por quê? Porque não está mais no primeiro amor. Eu estou falando comigo porque aconteceu. Eu vou ser hipócrita de estar mentindo em cima do altar, dizer que eu estou no primeiro amor. Muitos crentes não estão mais no primeiro amor. Mas eu faço a obra. Quem te falou que fazer a obra é o primeiro amor por Jesus? Pegou fogo na real. Irmãos, a igreja tem muitas pessoas que andam pedindo para ser ungido, anda pedindo para ter carro na igreja, mas quando ganha o cargo, começa a se entristecer, começa a ficar triste, começa a desanimar. O amor não está mais dentro do teu coração. Se examina, volte para trás e volte e começa tudo do zero, porque o amor voltará. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Eu tenho certeza que quem não está mais no primeiro amor sabe onde caiu, sabe onde falhou. Então o conselho que eu deixo essa noite é: volte, lembre. Se é a novela que está tirando o teu primeiro amor, volte a amar Jesus e tira a novela da tua TV. Se é a Netflix, pelo amor de Deus, crente está na Netflix até 4 horas da manhã. Como é que vai amar Jesus? Como é que crente está assistindo o dorama? Pelo amor de Deus, que amor tu vai assistir por Jesus, rapaz? O Satanás criou essa tal dessa série de dorama, não conhecia isso aí. Dorama é uma cena que não tem nada a ver, tudo mentira. Ah, o homem mais bonito do mundo, perfeito, vai me carregar no colo, não vai nada. Larga de ilusão. Quem nos carrega na palma da mão é Jesus. Então é Ele que nós temos que estar ligado no coração. Não fique com essa palhaçada assistindo dorama e depois dizer que está amando Jesus porque não está. É uma vergonha. Eu sinto muito, não é eu que tenho que exaltar, é a pastora, mas isso é uma vergonha. A crente está viciado, assistindo um filme de terror até 3 horas da manhã e depois diz: Deus não falou comigo, hoje no culto foi ruim, porque o teu amor não está em Jesus. Como é que Deus vai falar com você se você está aqui ligado? Olha, amanhã vai acontecer tal e tal no capítulo de dorama. Meu Deus do céu. Como é que tu diz que está com o teu coração ligado em Cristo, mas não aguenta ver um pornô, não aguenta ver uma pornografia, não aguenta ver um vídeo X-vídeo? O amor vai para onde? Que amor é esse que tu sente por Jesus? Quando nós sentimos amor verdadeiramente para Jesus, nós oramos meia-noite, nós oramos 3 horas, nós oramos 6 horas. Pregador, tu ora? Não! Não vou ser hipócrita. Tu está orando, pregador, essas horas todas? Não! Porque a Bíblia diz que mentiroso é filho do diabo. E eu não sou filho do diabo, vou falar a verdade. Não venha para aqui dizer: ora, presbítero está orando, mentiroso, está orando nada. Não está orando coisa nenhuma, então não está na primeira mão. A palavra é: antes de nós pregar, corta para
voz e corta com gosto. Então, quando nós formos pregar sobre oração, quando nós vimos para aqui todos os dias pregar sobre oração, entra ali no banheiro e olha para tua cara lambida. Por que você não está orando? Fala, Jesus! Agora, tem que pregar o que vive. Por que não é assim? Ah, irmão, mas eu oro. E Deus está olhando para o meu coração dizendo: miserável, tu não ora nada. Então, isso não é o primeiro amor. O primeiro amor dá desejo de orar, dá desejo de ler a Bíblia, dá desejo de buscar as almas. Tem pessoas que é uma vergonha, tem fôlego a semana toda, mas quando chega terça, 2 horas, eu não vou porque disso, eu não vou porque eu saio daqui e minha filha ela fica aqui. Nada, rapaz. Eu vou botar pro tema porque o papel de exaltar é da pessoa. Amém? A Bíblia diz, irmãos, é uma vergonha porque o apóstolo Paulo, ele não tinha medo de chuva, ele não tinha medo dessas coisas, ele levava a palavra em tempo e fora de tempo. Meu irmão, se chuva matasse os apóstolos de Jesus naquele barco lá, Jesus, que ovelha Deus, chuva não mata, porque quem manda na chuva é Jesus. Mata sim, vai pro inferno, mata e leva pro inferno. Só os preguiçosos, tá capaz da chuva ter entrado de casa e alagar a casa e matar. Porque é muita mentira dizendo que não vai, porque disso, porque daquilo, e a coberta está pedindo socorro, a coberta está dizendo: não aguento mais teu cheiro, vai buscar a vida que está lá fora. Outro detalhe, irmão, importante sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela não tolerava. Vai doer muita gente, inclusive mim. A igreja de Éfeso, ela não tolerava certas coisas. Por quê? Porque Deus, ele ama tudo, mas ele não tolera tudo. A Bíblia diz, irmãos, que se chegasse alguém lá no pecado, ela não tolerava. Ela descia e entregava o rolo. Igual o profeta João Batista, que chegou na cara de Herodes e disse: larga a mulher do teu irmão. A igreja de Éfeso era assim. João Batista, ele chegava na cara assim, ó: adúltero, raça de víbora. Não engula o rolo. A Bíblia diz, irmãos, que a igreja de Éfeso, ela não tolerava. Então por que nós toleramos ladrão? O que é que tem a ver crente andar com ladrão? Me diz. Dentro da igreja, eu sou pentecostal, eu danço no moto, mas lá fora tu tá andando com alguém que usa maconha. Toma vergonha na cara. Se tu é crente, ande com crente ou ande sozinho. Porque eu não vejo, irmão, na Bíblia o apóstolo Paulo andar com bandido. E aqueles que quis se atrever, se aproximar dele, ele pegou na mão do diabo. O apóstolo Paulo entregou, se eu não me falha a memória, eu acho que 2 ou 3 pessoas da mão do diabo. Por quê? Não era crente, era falso profeta. Então, porque se Deus diz para você não andar com prostituta, porque tu disse que era tua amiga e tu aceita ela andando com você, rapaz? A igreja de Éfeso, eu estou pregando na igreja, eu não tolerava. Eu estou pregando na igreja que a minha liderança me passou. Ela não tolerava. Queima a garganta dele. Se tu é crente, tu sabe que pornografia é pecado, é adultério. Porque tu anda com um homem que gosta de assistir pornografia.
Então você está tolerando. E a Bíblia diz que vai ser castigo para quem tolera e para quem pratica. Vai ser dividido por dois. Então que nós viemos ser igual à igreja de Éfeso. Se tu vê teu irmão andando com pessoa errada, chama ele e fala. Se ele ficar bicudo, o problema é dele. Importante que você está pregando a palavra que Deus mandou. Desse jeito! Agora tolerar. Tu tem uma amiga que não é crente, mas você é crente. E essa amiga só fica falando de namorado, só fica falando de homem. Pelo amor de Deus, tu está tolerando, tu vai pagar o preço. Revelou enigma. Então que nós não viemos tolerar certas práticas dentro e fora da igreja. Se tu vê teu irmão do pecado, não fica fazendo fofoca para um e para outro. Chega na cara dele e fala a verdade. Vai ter uns que vai falar ainda inteira. Ainda volta a mentira. Vai sair da pata aqui hoje. Em nome de Jesus. Esse negócio de crente tá casado, tá acessando o vídeo, irmão, pelo amor de Deus. Tá batendo papo no balcão. Lembra que o dono da obra, onde você vai, ele está com o olho como chama de fogo em cima de você. Então você, pelo amor de Deus, tem uma aliança com Cristo. Seja como Paulo, corajoso, prega a palavra, mas não fica aí no lugar sentado fazendo amizade com pessoas que não querem Jesus. Paulo de Tarso, da tribo de Benjamim, é esse aí mesmo. Então, irmãos, eu admiro muito a coragem desse judeu, porque hoje, eita, essa lá é terrível. Hoje tem um evangelismo. Tem um evangelismo vai salvar duas pessoas. Aí. Cadê os outros, pelo amor de Deus? Sou eu que só faço a obra. Para de ser assim, se conserta. É pra mim, gente. Porque, irmãos, eu não vi Paulo com 12 discípulos atrás dele. Eu vi Paulo sendo chicoteado, sendo apoiado, mas ele não desistia das vidas, ele não desistia da obra. Temos que ser verdadeiros. Não gosto de pregar exortar ninguém, porque na minha vez não quero que ninguém me exorta. Pelo amor, se o tema vir, meu irmão, pode ser para mim, pode ser para você, vai descer. Porque eu prefiro obedecer a Jesus do que obedecer pessoas. Eu prefiro agradar a Deus do que agradar homens e mulheres. Mas hoje, irmão, sobre essa igreja, ela não tolerava pessoas. Irmão, mas eu tô com uma mulher lá fora, mas eu não quero assumir o compromisso na igreja de Éfeso. Dizia, ou você casa ou você sai. Meu Deus! Não, ou você casa ou você larga a prostituta. Ou larga. Mas ele não queria largar. Na igreja de Éfeso tinha doutrina. E na CMA também tem doutrina. Ou tu se conserta, ou Jeová vai passar a plena para te consertar. A irmã da hora sempre diz, o machado está na raiz, né? Não se empolga no fundo, não, irmão. Então cuidado, porque tu diz, eu sou toda, nasci assim. Jeová pode te passar o prumo, te colocar no caminho. Se tua mão não deixa tu ser crente, Jesus Cristo pode alejar ela. Se tu não aguenta ver a pornografia, Jesus Cristo pode tirar os teus olhos. Passe facão, Jesus. Passe facão. Então, irmão, a igreja de Éfeso era uma igreja que tinha todas essas qualidades, mas o amor caiu, e Jesus Cristo chegou e falou, volte ao primeiro amor. E hoje ela está dizendo para todos nós aqui essa noite, Jesus Cristo, volte ao primeiro amor que tu tinha antes por mim. Ame a mim primeiro do que o teu filho.
Tem muitas pessoas hoje, irmão Ismael, que colocam seu filho acima de Deus, coloca sua esposa acima de Deus, coloca até a pastora acima de Deus, para dar ruim. Ame a Deus primeiro. Porque quando Paulo ele fazia alguma maravilha e o povo começava a engrandecer Paulo dizia assim, ó, a mim não, é a ele. Cuidado com quem você coloca acima de Deus. Se tu coloca o teu celular na frente de Deus, as pornografias, as coisas, vai pro inferno. tem que colocar Deus. Não é primeiro do que Deus, vai. Se colocar, os deusinhos na frente de Deus. se tu tá colocando vários deuses de TV, de pornografia, de novela na frente de Deus, vai dar ruim. A cama, gente, é lugar para descansar, não para preguiçoso, mentiroso. Porque Deus ele pode colocar na cama de verdade e aí vai dar ruim. Irmão, é uma vergonha. É uma vergonha uma mãe de família, desculpa as mães que é mãe de família aqui, acordar 2 horas da tarde e dizer que está cansada de quê? Pelo amor de Deus! Acorda 3 horas da tarde e dizer que está cansada de quê? Se ela está cansada, imagine como Paulo não estava. Como Jesus estava. Cansado estava Jesus com aquela cruz no Calvário para levar, para salvar a tua vida. Mesmo se você estiver cansado, Deus ele pode enviar um sirineu para te ajudar. Então, por mais que tu esteja cansado, não deixe de fazer a obra. Verdade, Jesus. Não deixe de buscar as vidas. É verdade, Pai. Porque as vidas é importante para Deus como você é. Você acha que é só você que é importante? Acabou a glória agora. Acabou a glória. A Bíblia diz, irmãos, que o Evangelho do apóstolo Paulo confrontou as trevas. E aquelas pessoas ficaram enfurecidas com Paulo. Mas Paulo, ele sabia que o que já estava plantado ali, ninguém mais tiraria. Ninguém mais tirava o que Paulo plantou na igreja de Éfeso. Então que nós viemos ser verdadeiro e plantar boa semente. Mas pregador, que semente é essa? A palavra de Deus. Fala para o traficante que Jesus cura. Fala para o macumbeiro que Jesus liberta, que Jesus transforma. Tem muitos valentes para pregar, que só é valente igual Paulo para pregar em cima do púlpito. Deus não está chamando valente para pregar em cima do púlpito. Deus está chamando valente para pregar para o mundo lá fora. Porque pregar para crente é fácil. Eu quero ver chegar na cara do traficante, armar até os pés e dizer: se arrepende, miserável, senão tu vai para o inferno. Ou não, senão eu vou tomar um tiro. Vai tomar nada. Se você quiser perdoar, irmão, a palavra é assim: se você não se arrepender, você vai para o inferno. Deus vai largar você morrer. E mesmo se morrer é lucro. Fazer igual a Paulo. Agora você não vai chegar e desafiar o traficante, né? Você tem que pregar a palavra. Tem que pregar a palavra. Eu prego a palavra. Então, irmãos, que nós não venhamos aceitar qualquer coisa. Que nós não venhamos achar que o evangelho tem que ser pregado de qualquer jeito, não. O evangelho tem que ser pregado como ele é. Ah, mas a minha mãe, eu não quero que ela sofra, eu não quero que ela chore. Prega pra ela. Prega a palavra dura, do jeito que é. Porque se você não pregar e ela ir para o inferno, Jesus cobra de você. É verdade. Então hoje tem muitos covardes e o Senhor Jesus está bradando aqui essa noite para dizer: se levanta, toma coragem, carregar-se as mangas e caia para dentro da obra para pregar a minha palavra. Porque sabe o que eu analiso? Sabe o que eu analisando? Ó, Paulo era judeu, certo? Éfeso, a cidade de Éfeso era dos gregos, dos gentios, certo? Então, hoje, no tempo de hoje, por exemplo, você mora nesse bairro, aí tem um bairro que é rival desse, era mais ou menos assim. Paulo saiu e foi pregar naquele e ganhou vidas. Então, aquilo que você acha que é impossível, Deus está com o coração assim, ó,
daquela pessoa amolecida, só vai o primeiro passo que eu vou te dar nas tuas mãos. Declina! Glória a Deus! Hoje mesmo, irmão, ontem, o irmão aí abençoado está trabalhando lá com a gente. Aí eu olhei para ele assim, eu nunca falei com ele, né? Eu disse, meu Deus, será que eu vou falar de Jesus para esse rapaz? Qual é a reação dele? Aí incomodando, né? O Espírito Santo me incomodando, rapaz, vai falar. Eu digo, rapaz, esse varão quer nada com a igreja, eu vou falar nada. Aí o meu patrão colocou ele para me ajudar, né? Aí eu falei bem assim, bem manso, vamos para a igreja amanhã. Ele mandou fora. Eu digo, olha, às vezes Deus está mandando a vida nas tuas mãos para tu trazer para a casa do Senhor e tu tá com a boca travada, com medo de pegar a palavra de Jesus. Então que nós não venhamos ser covardes, nós venhamos ser valentes, pregadores da palavra de Jesus. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele saiu espalhando a palavra de Jesus por toda a Ásia. E a Bíblia diz que aquela cidade se converteu. Aquela cidade adorou Jesus de verdade. Não adorou a Diana. Mas tem muitos crentes que adoram a Diana. Mas é necessário adorar Jesus. Tem muitos crentes, irmãos, que ficam adorando Diana, adorando deuses pagãos. Mas Deus não te chamou para você adorar deuses. Deus te chamou para você adorar Ele. Cadê os que adoram Deus? Cadê os que adoram Jesus? Então, irmãos, os riscos. Mas, irmão, os riscos de nós perdermos o primeiro amor é fácil de nós ver. Como assim? Se você orava 10 vezes quando você iniciou, hoje você ora pouco, ou quase às vezes nem ora. Se você lia a Bíblia 4, 5 vezes, praticamente hoje nem pega da Bíblia. Então isso já é a perda do primeiro amor. É verdade. Se você gostava de evangelizar, porque era o primeiro da turma antes, e hoje você não faz questão de ir, é o primeiro amor que já morreu dentro de você. Mas Jesus Cristo te deu a receita essa noite através da palavra dele e disse: volte ao primeiro amor. Veja onde tu caiu, tu levante. Mas tem muito palhaço que fica dizendo: cair é do homem, levantar de Deus. O levantar é teu mesmo. Não fica achando que Deus vai te levantar. Tu vai continuar caído. Mas se tu se esforçar, Ele te dá a mão para te levantar. Então é necessário, igreja, que nós venhamos amar mais o dono da obra. E não só pensar, nós só faça. É um conjunto. Primeiro ama Jesus, depois faz a obra. Cai para dentro da obra. Mas, irmão, você faz tudo que a igreja faz? Não. Mas em nome de Jesus, eu vou consertar. Amém, irmão? Porque, repito, não adianta ser hipócrita, irmão, e dizer que você faz tudo. Você tem que falar, eu fico abismado, presbítero, quando eu vejo um pregador subir aqui e dizer que é isso e aquilo e é mentiroso. E mentiroso é filho do diabo. Filho do diabo não pode pisar no púlpito de Jesus. Como é que você diz que é fiel à tua esposa e você trai? Ah, irmão, mas não é fisicamente, é pior ainda. É pior, é a mesma coisa. Então é difícil, irmão, pregar sobre Éfeso, porque é uma palavra que corta a palavra para cá. Os pregadores vão pregar nas demais igrejas aí, mas prepare que vai vir lapada por dois lados. Porque a igreja de Éfeso, ela não aceitava qualquer coisa. E por que hoje em dia as igrejas estão aceitando qualquer coisa? Então que nós viemos ser verdadeiros e não deixar de pregar a palavra como ela é verdadeira, por mais que doa. Tem dia, quando eu era novo decidido, as pregações daqui faziam eu sair para casa quase chorando. Por quê? Porque quem estava no controle da pregação estava pregando com uma palavra Aí eu ia examinar. Será que é assim mesmo? Aquela pessoa era assim mesmo. Então eu estou pregando o que está aqui. Se Deus está mandando se consertar, tu vai esperar ele descer com a espada no teu pescoço? Se Deus está mandando tu obedecer teu marido, será que Deus vai mandar? Será que tu vai esperar hoje eu vir descer com a espada no teu pescoço? Olha aí. Então é necessário obedecer do que pagar. A gente estava certo, ele botou o pessoal e disse: arranque, agora será que o teu
vai mandar cá? Eu me lembro que quando Deus falou com o profeta Balaão, e ele atemou, Deus disse: não vai, Balaão. Ele foi. Deus falou com a jumenta. Deus fez a jumenta falar e Balaão teve que parar. Então sabe o que é que Deus está dizendo? Cuidado você que não quer parar de você ficar pegando aquelas coisinhas, porque é melhor você parar e antes que Deus para você. Mas irmão, como é que Deus pode me parar? Aleijando a tua perna, cegando os teus olhos, cortando a tua mão. Então, que nós viemos ser verdadeiro com Cristo, verdadeiro com nossas esposas, com os esposos de vocês, porque Deus não é menino, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando Ele está falando na casa, é porque Ele quer tratar com alguém. Amém? Peço aos irmãos que se coloquem de pé em nome de Jesus.